Olá, sejam muito bem-vindos ao Smilercast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o famoso time out. Eu inspirei-me para falar sobre isto neste podcast porque estava a assistir uma criadora de conteúdo no Instagram. Ela tem 2 filhos, um à volta de 9 anos e outro à volta de 2 anos. E ela, com ambos, ela usa bastante o time out. Eu já vou explicar o que é, já vamos chegar lá, mas queria dar um bocadinho do backstory, da razão de eu falar sobre isto. E quando ela fala sobre o time out, ela é sempre muito criticada. Na verdade, quando ela fala sobre qualquer coisa, ela é sempre muito criticada, porque eu acho que quando nos estamos a dar essa exposição nas redes sociais e a expor a nossa vida familiar e etc., nós recebemos sempre esse tipo de críticas. E então, ela sempre foi muito criticada por causa do time out. Eu sou muito apologista da educação com respeito à criança, com respeito também aos pais e etc. Não sou nada a favor, no caso, a bater nas crianças, nem a gritar com elas. Isso poderá ser um outro episódio. Mas este episódio eu queria mesmo focar-me no time out. E porquê apenas no time out, Patrícia? Porque também eu acho importante nós aprendermos, e eu volta e meia falo sobre isto no podcast, nós irmos um bocadinho além daquilo que nós vemos nas redes sociais e nós pensarmos um bocadinho pela nossa cabeça daquilo que nós estamos a ver e não apenas pensar é certo, é errado, faço, não faço, mas se calhar o como ela faz ou como eu devo fazer também é bastante importante. E desde que eu dei no meu primeiro ano de psicologia, quando começamos a falar sobre o time out e etc, e sobre a teoria por trás do time out, que é o condicionamento, é mesmo muito interessante quando nós percebemos o que está por trás. Então, eu vou-vos dar aqui um pequeno background e depois eu explico um bocadinho como ela faz, se ela faz, se na minha opinião, não é, ela faz bem ou não, e também dar essa compreensão um bocadinho mais ampla e prática. Então, o time out é uma teoria que faz parte do condicionamento clássico, ok? Que tem a ver com o facto de se acreditar que o comportamento é adquirido, é aprendido. Então, a ideia é controlar, vem de um paradigma behaviorista, comportamentalista, e a ideia é controlar o comportamento. Não é só da criança, tá? Por exemplo, um exemplo de reforço, de condicionamento, é quando nós vamos trabalhar, nós somos pagos. O facto de nós sermos pagos é o nosso reforço. Isso faz com que nós continuemos a trabalhar, certo? Isso é um reforço positivo. Então, eles dão-nos algo para reforçar o nosso comportamento, que é de ir trabalhar. Se nós faltarmos ao trabalho, eles punem-nos, certo? Então eles tiram o estímulo, que é o dinheiro. No caso, pode ser dinheiro, pode ser outras coisas. Quando nós falamos de reforço ou de punição, o reforço é sempre para manter o comportamento e a punição é sempre para extinguir o comportamento, ok? A questão se é positivo ou se é negativo, porque nós falamos sobre reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, tem a ver com introduzir um estímulo ou com a retirada de um estímulo, ok? É por aí. Isto, até na área científica e até os estudantes, etc., têm um bocadinho de dificuldade em compreender, porque às vezes nós achamos que o reforço negativo é para extinguir o comportamento. E não. Tudo que é reforço é para reforçar o comportamento, tudo que é punição é para diminuir o comportamento. Muitas das teorias e métodos de educação e etc. são a favor de usar apenas o reforço. Então, nós reforçarmos o que está bem e não punirmos o que está mal. Pode ser ignorar o que está mal, por exemplo. Mas, neste caso, o time out, porque isto porquê? Porque a punição também está, a palavra punição está muito ligada, principalmente em Portugal, ao bater, ao magoar, ao gritar. Depois também temos os castigos e assim, que também são muito interessantes. E com a utilização equilibrada, faz muito sentido. A nossa ideia nunca é castigar ou punir ao ponto de que a criança passa a vida de castigo. Se a criança passa a vida de castigo, a criança não... Ela vai pensar que não serve para nada, que não tem nada de bom na vida dela, não é? Então, até mesmo nós psicólogos temos que ter esse cuidado quando nós estamos a fazer diagnósticos, porque, e é algo que nós somos muito alertados para, que é quando nós estamos a escrever um relatório não vamos dizer todos os problemas que a criança tem. Apenas, a criança também tem coisas boas, aquele adulto também tem coisas boas, não é só, tem depressão, tem problemas de comportamento, tem isto, tem aquilo, ok, mas também é ajustado em outras questões, em outras coisas, certo? Então também olhar para esse lado positivo da criança. Então o reforço daí vem muito importante. Então, por exemplo, nós fomos sair, mas a criança portou-se muito bem, mas fez uma birra ao almoço. Se calhar, dizer que ela se portou muito bem durante o dia e ir reforçando esse comportamento é super positivo.
ok? Então esse reforçar o seu comportamento é super importante. Voltando aqui à punição, porquê que o time-out é importante? O que é o time-out? Vamos começar primeiro com o que é o time-out. O time-out é quando é um método de educação, não é? de disciplina, que quando a criança está a fazer uma birra ou se comportou mal, ou depois também depende muito da idade, não é? Do que fazem, etc. Temos o cantinho do pensamento ou o cantinho do castigo, dependendo do que as pessoas chamam, que também já vamos chegar lá, que em muitas escolas, infelizmente, isso é feito como uma forma de humilhação, e muitas escolas e também na casa de muitas famílias, e não é suposto ser isso, ok? O time-out é um tempo para a criança se autorregular. A criança não se consegue autorregular sozinha, ok? Mas é um tempo disponibilizado, daí um time-out, um tempo fora, para ela se acalmar. Claro que ela vai precisar de ajuda para se acalmar. A questão é, nós adultos também precisamos de time-out. Isso tem que ser algo positivo. O time-out tem que ser visto como algo positivo e não, olha, eu já estou farta de te ouvir e vai para ali para o canto, mas é pensar. Pensar no quê? Parece muito óbvio, mas a criança, quando está a fazer uma birra ou quando se porta mal, ela não sabe o que é que ela fez de mal. Mesmo que nós pensemos que ela sabe, mesmo que nós já tenhamos dito a ela o que ela fez de mal, ela não sabe. Ok? As crianças, apesar de muito inteligentes até, podem ter mini-génios em casa. Estamos a falar sobre regulação emocional e essa parte está no pré-frontal do nosso cérebro, está na zona da frente, onde está a nossa testa do nosso cérebro. E essa zona só vai ficar totalmente desenvolvida lá para os 21 anos de idade, ok? Então, a criança, sem dúvida, que quando toca a regulação emocional, ela não sabe, ela não faz a mínima ideia do que é que ela está a fazer, não tem a mínima noção daquilo que está a acontecer à volta dela, e se nós não sabemos nos autorregular, nós não vamos conseguir regular a criança, e ela está desesperada para que nós a ajudemos. Então, o time-out não é um canto do castigo, o canto do silêncio, o canto do vai para ali porque eu já me estou a chatear, o canto do vai para ali porque eu já não te aguento mais, não tem nada a ver com isso. Inclusive, o time-out deveria de ser utilizado primeiro por nós, porque não existe outra forma de educação mais eficaz senão a modelagem. A questão do eu faço e tu fazes como eu faço. Não é nada mais bonito do que ver uma criança a ter paciência com a outra quando a outra erra. E isso só acontece quando os pais dessa criança tiveram paciência com ela para lhe explicar, ok? E eu estou-me aqui a lembrar de vários casos de pessoas que eu conheço, de famílias que eu acompanho de perto, amigas minhas, que fazem isto dessa forma. E é lindo ver isso, porque depois os irmãos mais velhos cuidam dos irmãos mais novos como os pais cuidaram delas. E é lindo ver, e é aí que de facto se vê a eficácia da educação, a eficácia daquilo que os pais fizeram e etc. Porque às vezes os pais podem falar, mas depois nós vemos de facto o que é que acontece quando nós vemos as crianças na prática. E então essa aprendizagem por modelagem é mesmo muito eficaz. Como é que nós vamos ensinar às crianças a não bater se nós batemos nelas? Como é que nós vamos ensinar elas a não gritarem com os colegas ou com os irmãos mais novos se nós gritamos com elas? Ah, mas ele é muito mais novo, tu tens de ter cuidado com ele, mas eu sou muito mais novo que tu e tu não cuidas de mim dessa forma, não tens esse cuidado comigo. Então vai muito também por aí. Mas voltando à punição negativa, que é este time-out, porquê que é tão importante? Porquê que eu acho que é tão importante? Porque nós somos todos uns foguinhos. Quando eu digo foguinhos nós somos todos uns esquentados da cabeça, que qualquer coisinha nós ficamos logo estressados e crianças mexem muito connosco e depende muito de como nós fomos criados e etc. E a paciência de cada um também depende bastante. Mas quando uma criança entra em birra, testa qualquer pai. E nós próprios, nesse momento da birra, nós temos que nos autorregular e tentar perceber o que é que está ali a acontecer e tentar ajudar a criança e fundamentalmente também autorregular a criança. Não auto, neste caso, heterorregular, né? A regular a criança, ajudar a criança a autorregular-se. E nós não conseguimos fazer isto sem nós estarmos regulados. Mas agora vamos fazer só uma pequena pausa de falar da criança e vamos pensar, por exemplo, numa discussão de adultos, numa discussão de casal, uma discussão de amigas, o que quer que seja. Quantas vezes nós começamos a ficar tão furiosos que nós chegamos a um ponto da conversa que nós já não nos importamos na conversa, nós já não nos importamos com a pessoa, nós já só queremos ganhar o argumento e já estamos a dizer só porcaria e aquilo já não vai dar em nada. É sobre esses momentos, é nesses momentos que o time-out é muito útil. Nós temos a sabedoria de dizer assim, olha, eu não te vou responder a isto neste momento, eu vou à casa de banho, eu vou lavar uma louça, eu vou dar uma volta, ouvir uma música, fazer qualquer coisa, literalmente, eu vou fazer qualquer coisa
para relaxar. Nós não vamos discutir sobre isto neste momento, nós não vamos tomar nenhuma decisão neste momento, nós vamos esfriar a cabeça e voltamos. O time out é sobre isto. O time out é mostrar à criança que quando nós estamos de cabeça quente não podemos tomar decisões. Quando nós estamos de cabeça quente nós não podemos debater e discutir no sentido positivo da palavra, não no sentido berros, etc. Porque não vai nos levar a lado nenhum. Então nós termos a sabedoria e nós ensinamos desde pequenas as crianças de que nós devemos ter um espaço confortável para que nós possamos ir pensar, apenas regular as nossas emoções é muito importante. O tempo do time out também é muito importante, porque uma criança, por exemplo, de 2 anos, ela não consegue ficar meia hora no time-out. Se calhar nem 5 minutos ela vai conseguir ficar no time-out. E isso é muito positivo, porque também a criança não precisa de, assim, tanto tempo para se autorregular. Muitas das vezes o time-out também pode não ser sozinha, principalmente quando a criança é muito, muito nova. Esse time-out também seria positivo, por exemplo, estamos no meio de uma festa e a criança passa-se, não é? E começa a fazer uma birra ou começa a chorar, etc. É super positivo levar a criança para um lugar sossegado, um lugar onde não tenha ninguém, um lugar silencioso e falar com a criança: ei, está tudo bem? O que é que se passou? Se a criança está a chorar, só dar mimo, só cuidar, só estar ali, presente para a criança. Isso é super importante. E depois voltar. Mas Patrícia, não vais disciplinar, não vais aproveitar esse tempo? Claro que vou. Claro que é suposto fazeres isso. Claro que é suposto nós dizermos porque é que a criança está a ir para o time-out. Nós dizermos à criança quando ela está a sair do time-out o que é que aconteceu, nós falarmos com ela sobre isso. Olha, tu estavas muito agitado, tu estavas frustrado, começaste a chorar, o que é que se passou? Vamos ali acalmar-nos. Quando estiver já calmo, o que é que se passou? O que é que despoltou isto? Estavas muito frustrado, era isso? Querias o brinquedo? Ok, vamos voltar e o que achas de nós pedirmos desculpa porque bateste ou porque gritaste e pedir o brinquedo ou esperar, vamos ter paciência e vamos esperar. Claro que pedir a uma criança para ter paciência, uma criança que nem o pré-frontal tem desenvolvido, se nós não temos paciência, imaginem uma criança que nem o hardware tem para o fazer, entendem isso? Então é de facto um desafio para a criança isso. Então nós caminharmos e ajudarmos a criança com essa questão é muito, muito importante. Então, e nós próprios deveríamos utilizar o time-out. Quando a criança está-nos a pedir imensas coisas e nós estamos a ficar irritados e nós estamos a dizer assim, olha, a mãe precisa de um tempo, a tia precisa de um tempo, eu preciso de pensar naquilo que tu me estás a dizer, eu não te consigo dar uma resposta neste momento, eu não te consigo, não dá, eu não estou bem para te dar uma resposta neste momento. E nós demonstrarmos isso, eu preciso que tu tenhas paciência comigo, eu preciso de ir respirar fundo algumas vezes, cheirar a flor, soprar velas várias vezes, que é um método muito engraçado, muito interessante, que é para as crianças respirarem fundo. Então, inspirar, cheirar as flores, soprar as velas, muito, muito interessante. Então, a mãe também precisa, a tia também precisa. Olha, eu vou ali para o cantinho do pensamento, ok? Não é ser aquele canto virado para a parede, de humilhação, olha, vai para ali pensar. E toda a família, ou toda a sala, toda a turma a ver. Numa sala de aula, por que não o professor também utilizar esse cantinho do pensamento, esse cantinho do descanso, da meditação? Esse cantinho não deve ser algo negativo, não deve ser algo, estás-te a portar mal, vai pensar. Não, deve ser algo positivo. Olha, eu agora preciso de ter o meu momento para pensar, o meu momento para me relaxar, e eu preciso de ir lá. E eu vou. Então, o cantinho do pensamento é algo super, super positivo. Então, os adultos também precisam. O que deveria significar é ser algo positivo, nunca ser algo humilhante, nunca ser algo que magoa a criança, nunca ser algo que a criança vai achar que está a fazer algo de mal e por isso é que ela está ali, que aquilo é um castigo. O time-out não deve ser um castigo. Uma das razões pelas quais a tal influencer que eu falei no início ser muito criticada, é que as pessoas ficaram assim, porque isso traumatiza as crianças, porque isso assim e assado e não sei o quê. E quando ela explicou a razão e como ela fazia o time-out, que uma das razões é, por exemplo, o facto que ela faz a nível do tempo, ela ajusta o tempo, a criança dela é super pequenina, tem 2 anos, e ela ajusta o tempo da criança no time-out. Ela não é, olha, vai ficar ali meia hora. Não. Se a criança está a chorar, ela não vai deixar a criança sozinha. Tudo isto são coisas positivas do time-out. Não é a maneira como nós fazemos o time-out, a maneira como nós mandamos a criança para o time-out. Não deve ser uma maneira de raiva, uma maneira de... Não é, olha, eu preciso de me acalmar, tu precisas de te acalmar.
Vamos respirar fundo, vamos ali para o canto, vamos ali para o silêncio e vamos respirar fundo. Com o tempo, a criança já começa a compreender, com 3, com 4 anos, com 5 anos então, começa a compreender, olha, vamos para o time-out, vai respirar um bocadinho, e já voltamos e vamos conversar sobre o que é que aconteceu. Vamos, ok? Porque nem sempre nós próprios vamos conseguir ter aquela conversa que é necessária. Pensem sobre isso. E quando vem alguma coisa online, quando alguém faz um método, ou explica, por exemplo, eu faço time-out com as minhas crianças, ou eu faço outra coisa, pensei assim, ok, mas como é que ela faz? Como é que ela faz? Será que seria uma boa ideia eu implementar assim ou não? E sobre o trauma, que é uma coisa que as pessoas falam muito sobre o trauma, e é óbvio que nós, como pais, como tios, como professores, devemos fazer o máximo para evitar que o nosso comportamento traga sofrimento à criança, mas o trauma não é o que eu faço à criança. O trauma é o que a criança faz com aquilo que eu lhe faço. O trauma é algo interno, é algo idiosincrático. Nós não temos como garantir que a criança não vai nunca ter nenhum trauma. O que nós podemos é olhar para a evidência e dizer assim, ok, eu sei as consequências de bater numa criança. Eu sei que ela está muito mais em risco para ser vítima de violência ou de abuso sexual. Eu sei que ela provavelmente vai bater muito mais nos colegas, ser muito mais agressiva. Eu sei que ela provavelmente não vai conseguir lidar tão bem com a agressividade. Eu sei que isso também leva à maior probabilidade dela sofrer de abusos sexuais e físicos quando ela for mais velha, porque os pais são as pessoas que mais a amam. Então, se os pais lhe batem, o seu namorado também lhe pode bater, e por aí vai. Então, tudo isso eu sei qual é a consequência. Então, isso eu vou evitar. Mas não é só por causa do trauma. Não é só porque há outras coisas que podem acontecer. Eu esqueci-me do meu filho na escola um dia. Isso pode causar um trauma de abandono. E nós nem sequer nos apercebemos. E depois podemos explicar, olha, eu atrasei-me, não sei o quê, mas está tudo bem e tal, e a gente avança. E isso, inconscientemente, pode causar um trauma na vida da criança. Mas a ideia é nós darmos o nosso melhor quando nós gritamos ou nos estressamos e dizer, olha, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter gritado, eu não deveria ter te magoado, desculpa, não era a minha intenção, de facto eu saí do controle, se calhar deveria ter tirado eu um time-out antes de falar contigo e tentar voltar atrás. Agora, é escolher a melhor prática também que se ajusta à nossa família, à nossa sala de aula, para dar o melhor às crianças. Se eu sou o tipo de pessoa que eu sei que sou esquentada, e agora estou mesmo a falar de mim, que eu vou me estressar e eu vou ficar passada e eu vou começar a gritar e dizer coisas que não fazem sentido nenhum e que eu me vou arrepender, se calhar é melhor dizer assim. E não é só às crianças, é dizer à minha mãe, é dizer ao meu pai, é dizer ao meu namorado, olha, eu não posso ter esta discussão contigo neste momento, porque não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Eu preciso de um tempo. Deixa-me pensar, deixa-me ir ajustar, talvez te escreva uma carta e a gente resolve-se a partir daí, porque senão não dá. Não dá. Nós estarmos a discutir de cabeça quente, já chega a um ponto que já nem é o jogo da batata quente. Nós já só queremos atirar a batata à cabeça da pessoa. Então, ajustar o time-out, ajustar os métodos, porque existem vários métodos de educação. E o time-out também não é para tudo. Não é para ser constantemente utilizado o time-out. Porque a criança depois chega a um ponto que já diz assim, pronto, já sei, tenho que ir para o time-out, tchau, está bem. Cada método tem que ser usado pontualmente, com a sua devida razão, com o seu devido lugar, porque se estivermos também constantemente a punir a criança, constantemente a gritar, constantemente a bater, constantemente... Vocês já viram alguma criança? Eu já vi, tinha colegas assim, que os pais batiam tanto neles, que eles eram assim, oh, já nem dói, já nem quero saber, já nem me dói, já não ligo. A criança fica tão desensibilizada, porque nós já nem sequer estamos a educar em amor, nós já nem sequer estamos a educar com o intuito do positivo dessa criança. Quando nós batemos por raiva, digam-me o que me disserem. Se nós estamos a bater na criança por raiva, o objetivo não é educá-la, é aliviar a nossa raiva. Então, nesse sentido, talvez teria sido mais positivo o próprio pai, ou a própria mãe, ou o próprio professor ter tido o seu time-out. Então, eu espero que este podcast tenha sido útil. Eu espero que consigam implementar na vossa casa.
Espero que seja algo saudável, que consigam fazer e implementar de uma forma saudável e interessante para vocês. Mas saibam sempre que cada casa tem um funcionamento, cada pessoa tem uma necessidade. Cada pai, cada professor tem uma necessidade. Se calhar há pais que têm uma paciência de Jó e conseguem fazer isso sem terem o time-out. Mas se calhar existem outras famílias que não, e que o time-out vai ser muito positivo. Lembrem-se sempre que mais do que todos estes modelos que nós podemos utilizar de punir, de reforçar o comportamento e de fazer o melhor, de nós termos calma, saibam sempre que o melhor método vai ser sempre o exemplo. Vai ser sempre o exemplo. Então, qualquer que seja a coisa que nós usamos, saibam sempre que a maneira como nós tratamos os nossos irmãos, a maneira como nós tratamos o nosso marido, os nossos pais, vai ser a maneira como os nossos filhos vão aprender a lidar com o mundo, ok? Espero que tenham gostado. Deem-me sugestões de coisas que gostariam de ouvir por aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus e tchau!